A religião cristã possui muitos dilemas para resolver. Um deles, por exemplo, é o de considerar uma pessoa apta para a salvação. Para isso, o fiel precisa passar por muitos processos e rituais. Mas o grande problema é que muitos não conseguem se adaptar a esses métodos religiosos, gerando assim outro dilema nesse âmbito. E por incrível que pareça, esse também foi um problema no princípio da igreja na era apostólica. A mensagem de hoje é para considerar essa questão. Você tem um minuto para Deus? Atos dos Apóstolos, no capítulo 15, a partir do primeiro versículo, diz assim: Alguns homens desceram da Judéia para Antioquia e passaram a ensinar aos irmãos: Se vocês não forem circuncidados conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos. Isso levou Paulo e Barnabé a uma grande contenda e discussão com eles. Assim, Paulo e Barnabé foram designados junto com outros para irem a Jerusalém tratar dessa questão com os apóstolos e com os presbíteros. A igreja os enviou e o passaram pela Fenícia e por Samaria. Contaram como os gentios tinham se convertido. Essas notícias alegraram muitos irmãos. Chegando a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, a quem relataram tudo o que Deus tinha feito por meio deles. Então se levantaram alguns dos partidos religiosos dos fariseus que haviam crido e disseram: É necessário circuncidá-los e exigir deles que obedeçam à lei de Moisés. Os apóstolos e os presbíteros se reuniram para considerar essa questão. Nesse texto, nós observamos uma discussão que os apóstolos, juntamente com Paulo e Barnabé, que tinha começado o seu ministério de pregar o evangelho, principalmente aos gentios, aqueles que não eram ainda os judeus, eram outras pessoas que não faziam parte da religião judaica, e muitas dessas pessoas haviam se convertido também. E agora gerou uma questão de que os religiosos da religião judaica, que também haviam se convertido, tiveram que propor para observar todos os mandamentos de Moisés. Eles queriam que todas as pessoas que se convertessem deveriam andar segundo as leis e os costumes de Moisés, principalmente o da circuncisão. E com isso houve uma contenda, houve uma disputa ali, e eles se reuniram juntamente com os apóstolos, Paulo e Barnabé, para considerar essa questão, para ver o que podiam fazer, porque muitos gentios haviam se convertido e Deus já havia feito muitas maravilhas no meio deles. E eles haviam se alegrado e visto como Deus é grandioso de estar também presente no meio dos povos que eles pensavam que não havia essa condição. E com isso, eles então fizeram aquele grande concílio chamado Concílio de Jerusalém, conhecido na história eclesiástica pelo Concílio de Jerusalém, onde discutiam se realmente tinham que observar a lei, se realmente tinham que circuncidar, todas as pessoas que tinham que se converter tinham que ainda considerar tudo isso, ou não. Essa foi a questão, esse foi o grande dilema que os apóstolos e Paulo, Barnabé tiveram que considerar, tiveram que pensar ali naquele momento e discutir com eles. E depois dessa discussão, chegaram a um veredito. Eles consideraram tudo e chegaram àquele momento crucial da história da igreja, que foi o de não colocar nenhum desses tipos de peso ou de jugo da lei para os gentios. Por incrível que pareça, toda essa imposição de levar as pessoas a observar métodos religiosos, processos e rituais que se dizem importantes para a religião, principalmente a cristã, continua sendo imposto até os dias de hoje. Que as pessoas, para se converterem, para se considerarem aptas à salvação, têm que carregar todo esse pacote, todo esse jugo, do qual Jesus mesmo havia considerado um jugo pesado. Mas ele disse que era para considerar o jugo leve e suave dele, que ele não impôs nada às pessoas, não colocou nenhuma daquelas observações dos 613 preceitos da lei de Moisés para que alguma pessoa observasse. Jesus considerou que apenas um mandamento fosse importante para todos os apóstolos, a qual ele sempre frisou que eles andassem continuamente, que era o de amar-se uns aos outros. Esse mandamento Jesus disse para eles andarem assim, porque isso seria a prova de que Cristo realmente estava entre eles, que estava no meio deles e com eles.
unicamente de amar-se uns aos outros. Foi o único mandamento que Jesus deixou. O resto foi imposto pela religião. É o processo, metodologia que a religião colocou para prender as pessoas justamente para não estarem ali consideradas como aptas à salvação. Isso é uma questão que leva para um outro lado, o lado de que as pessoas precisam ainda de uma justificativa, de uma obra, de um trabalho pessoal, o que Jesus considerou que isso nunca pode ser possível. Ninguém pode fazer alguma coisa para ganhar a salvação, porque tudo o que precisa ser feito, Cristo já fez na cruz do Calvário, que foi dar a sua vida em favor de muitos. Todo aquele que crer nesse processo, todo aquele que crer nesse ato, nesse fenômeno, então tem a salvação, tem a vida eterna. Eu oro para que nesse dia realmente todas as pessoas tenham isso em mente e não sejam presas por julgos religiosos e venham às vezes até a cair em outra situação, em outra cilada. Que Deus possa colocar em cada coração esse amor, essa graça da salvação de Jesus Cristo, que é para todos. Que o Senhor te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Amém.